Eu estive pensando sobre professor, e não há como não atrelar o falar em professor à educação, à pedagogia, à didática, enfim. As definições sobre educação, elas são das mais variadas, e as correntes sobre o pensamento educacional são infinitas. Assim como os autores também que se dedicaram a escrever sobre educação. E eu poderia usar vários autores que contribuíram tanto para o processo educacional, como por exemplo Paulo Freire, com a educação do oprimido, a pedagogia do oprimido, o Croissant, o Rubem Alves, o próprio Rubem Alves, educador, filósofo, que tem contado histórias para a criança, que de fato tem ensinado adultos a encararem a vida. O próprio Libânio, o Brandão e vários outros teóricos que se encarregaram de dar uma contribuição ao que chamamos de educação. No entanto, eu pensei em alguém que está acima de todos eles. Eu digo acima porque todos eles usaram como referencial, diríamos, teórico, esse o qual eu irei citar e conversar com vocês aqui. Eu estou falando de Jesus. Jesus, um mestre por excelência. Alguns historiadores afirmam que a história ela é cíclica, isto é, com o passar do tempo, ela vai se repetindo numa dimensão geográfica diferente, cenário histórico diferente, é claro, mas as circunstâncias em que acaba a população, o homem vivendo, acaba sendo a mesma. E não foi à toa que o Cornélio Castoriadis, um pensador, disse assim: o antigo entra no novo por sobre o novo, sem a visão dele mesmo. O antigo entra no novo por sobre o novo, sem a visão dele mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que um andarilho, um judeu da montanha, lá das montanhas da Galileia, viveu lá no Mediterrâneo, no primeiro século, isso a gente está vivendo aqui hoje. E por mais que a gente venha a contestar e a dizer, não, foram épocas diferentes, de fato sim, mas os problemas sociais, eles se repetem ao longo da história. Por exemplo, na época de Jesus, o mestre por excelência, o supremo pedagogo, diríamos, ele vivia um momento de instabilidade econômica, social e política. Na época de Jesus, lá no primeiro século, ele vivia o poderio de Roma, ele vivia a violência, ele vivia a evasão do estudo, porque as pessoas tinham que se preocupar com o que comer e não tinham tempo para dedicar-se ao estudo. Hoje lidamos com a evasão escolar, hoje lidamos com a questão da violência nas escolas, hoje lidamos com a instabilidade, um mundo disfuncional, que a cada vez mais a gente olha para ele e a gente não encontra possibilidade de mudança ou solução alguma. E alguns chegam a dizer que o discurso do pedagogo é um discurso utópico. A gente pensa a respeito de algo que não vai acontecer ou que não vai surgir. Mas a gente deve acreditar assim como o próprio Jesus, ele acreditou. De vários títulos que Jesus de Nazaré, esse andarilho da Galileia, teve e foram assim apresentados a ele, ele nunca reivindicou nenhum título e nunca exigiu e nunca disse nada acerca dos títulos. Mas em uma rápida pesquisa eu pude perceber que houve de fato um único título em que Jesus reclamou para si. E eu desafiaria vocês a dizer que título é esse? Que título é esse? Não é uma pergunta retórica não. Você pode pensar a respeito. Que título é esse? Que Cristo reivindicou para si, dentre vários outros que ele tinha. O título de mestre. E eu vou ler o texto para vocês, no Evangelho de João. O evangelista João, ele escreve lá no capítulo 13, no versículo 13, registrando o reivindicar de Cristo desse título de mestre. Ele fala assim: vós me chamais mestres e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Eu quero
por gentileza, pedir para que vocês leiam junto comigo, vamos lá? Vós... Você não acha interessante vários títulos, diríamos, mais pomposos do que o educador na época? Inclusive títulos de projeção social. Mas Jesus diz que ele, de fato, é um educador e um mestre. O método de ensino que Jesus usou é um método de ensino que vários teóricos têm aplicado em sua pedagogia moderna. O método de ensino da Peripatéticos, ele andava e ele não apenas entregava conhecimento e não falava um processo cognitivo humano. Ele entrava na realidade das pessoas, ele olhava nos olhos das pessoas e ele encantava com a retina dos seus olhos. E a partir daí, ele ia elaborando um ensino em forma de discurso dentro da realidade e dentro do cotidiano do indivíduo. Nós somos educadores e sabemos que não dá para colocar um ser humano em uma espécie de ambiente fechado e enchê-lo de conteúdo sem levar em consideração a realidade que ele vive, o lugar onde ele mora, as informações que ele recebe, o contexto familiar, a maneira como ele enxerga a vida, os traumas vividos, os anseios que carrega em si. Não há como. Jesus quem disse isso. Jesus quem falou sobre isso. E uma das coisas muito interessantes sobre Jesus é que Jesus, na sua maneira e na sua estrutura pedagógica, ele focava o indivíduo, o ser, a pessoa. E isso nos dá um exemplo fantástico. Porque se a gente for focar no salário que a gente ganha como educador, se a gente for focar no reconhecimento que a gente deveria ter como educador, professor, se a gente for pensar sobre o investimento que fizemos para chegar onde chegamos e que não há possibilidade de retorno do que investimos, nós não estaríamos em sala de aula, não estaríamos com essa missão tão bela e profunda, que é ajudar a esculpir a estrutura do caráter humano e trazê-lo a uma realidade que outrora não conhecia e, ao mesmo tempo, ser um referencial humano de alguém que estudou e que deu certo o estudo para si. No entanto, eu sou o exemplo. Eu estou aqui como exemplo. Jesus fazia isso. Então não há como fugir de Jesus, da sua forma e maneira como ele lidava com as coisas e como ele fazia. E eu quero destacar, claro que de forma bem sumariada, alguns pontos que eu entendo ser relevante da maneira como Jesus entendia e da maneira como Jesus vivia essa dimensão da pedagogia. Primeiro, eu queria pensar com você, dizendo que Jesus em seu grupo, ele estava inserido como o centro. Ele era modelo e ele era referência. Você nunca pode apontar um caminho que você nunca percorreu. E é isso que educadores fazem. Eles apontam um caminho percorrido. E ao apontar o caminho percorrido, ele vai estabelecendo uma relação com o aluno, com aquele que aprende, não só do absorver o conteúdo que é apresentado, mas absorver a vida de quem aplica o conteúdo. Não foi à toa que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Caminho, verdade e vida tem a ver com o jeito de trilhar nessa sociedade que a gente vive. E ele diz, olhem para mim como educador, olhe para mim como referencial, olhe para mim como estrutura de caminho, olhe para mim como verdade. E olha que verdade era pensada naquela época como um conceito aplicável no sentido filosófico. E ele aplica a ideia aqui de verdade, tirando dessa dimensão filosófica para a vida. Eu sou verdade. Ou seja, olhem para mim.
o jeito como eu ando, a maneira como eu falo, o jeito como eu lido com as circunstâncias, com as coisas, a maneira como eu avalio a sociedade, a maneira como a gente vai compreendendo o universo do outro. Caminho, verdade e vida. Vida é a consequência do caminho e da verdade. Se eu sigo o caminho e se eu entendo a vida, eu vou nessa dimensão compreendendo a mim mesmo e as coisas vão dando certo. Outra coisa que eu queria que você pensasse sobre a pedagogia de Jesus é que Jesus é uma pessoa que ele é muito significativa para os seus discípulos. Por quê? Porque o que ele diz, o que ele fala, marca para sempre a vida daqueles homens. Não é à toa que de 12 que acompanhavam Jesus, nós estamos aqui. E é falado sobre ele, é dito sobre ele. E não só no universo religioso, porque há uma linha de pensamento, independente do processo religioso, chamada de Jesus histórico, que estuda Jesus na sua dimensão mais profunda e humana. A maneira como ele entendia de política, a maneira como ele se relacionava com o poder de Roma, o jeito como ele lidava com as pessoas e as circunstâncias. Um outro jeito de pensar a pedagogia de Jesus, como o supremo pedagogo, era que Jesus ele era um educador cativante. Por quê? Porque as pessoas elas eram profundamente tocadas pelas mensagens que ele trazia. É mais ou menos assim, ele chegava e tinha algo a dizer. Mas o que ele tinha a dizer era desconstruído à medida em que o outro tinha alguma verdade de si mesmo para expressar. Ele ouvia. Ele ouvia. E ouvir, hoje, é algo tão espetacular, porque a gente vive sobre efeitos da chamada pós-modernidade, onde a gente tem 3 maldições, dentre várias, é claro. A maldição da pressa, do barulho e da superficialidade. Sem contar que a gente não consegue ouvir, porque mesmo em ambiente sem nenhum tipo de som externo, dentro de nós existem vozes que ecoam o tempo todo e que a gente não consegue pensar e ouvir. Jesus fazia isso. Mesmo que ele viesse com o seu conteúdo programático, mesmo que ele viesse com o seu plano de aula montado, mesmo assim ele olhava e ele sentia, ele quer falar, ela quer dizer. E para o agricultor ele falava na linguagem da agricultura. Para o soldado ele falava no contexto da linguagem militar. E ele ia trazendo a adaptação da sua maneira de falar de acordo à realidade em que o indivíduo vivia. E isso cativava. Isso deixava com que as pessoas ficassem completamente, profundamente tocadas por Jesus. Uma outra coisa interessante é que Jesus, como modelo diferente de educador, ele sabia dialogar com as pessoas. Ele ouvia e, a partir do ouvir, ele estabelecia um diálogo. O que mais à frente sistematiza-se num processo chamado dialética, essa conversa, esse jeito de conversar, essa maneira de encontrar as verdades a partir de um diálogo, a partir da conversa. Olha que coisa interessante. Jesus vem inspirando modelos para a educação. Uma outra forma de pensar sobre Jesus é que Jesus combinava a humildade, tolerância, com a ousadia e a determinação. Não é novidade que cada vez mais estamos vivendo momentos em uma sociedade intolerante. Nós somos intolerantes com o diferente de nós mesmos. Porque a nossa natureza, nós somos narcisistas, isso faz parte da nossa essência. Eu gosto daquele que é igual a mim, que frequenta o mesmo ambiente que eu frequento, que participa dos mesmos lugares, que tem o mesmo nível social que eu tenho. E Jesus, ele combinava essa humildade com a tolerância. Apreciava provocar nas pessoas essa ideia do pensar. Ele nunca trazia uma reflexão pronta. Ele arrancava do meio das pessoas da realidade o assunto, a aula, e a partir daí ele devolvia para o aluno, para aquele que estava aprendendo, para aquele que juntamente com ele aprendia, devolvia a pergunta e levava a provocação para que pudesse mais à frente construir esse ambiente do conhecimento.
Jesus, ele era um educador cativante, mas também Jesus era um educador em que ele vivia na realidade das pessoas. Fome, doença, tristeza, ignorância, discriminação, medo, tudo isso fazia parte da maneira como ele olhava para a vida. E você sabe, e eu sei, nós sabemos, que pegar um livro e levá-lo à sala de aula, fechar os olhos para a realidade daqueles que ouvem, não funciona. Não vai funcionar. Porque a educação é um processo contínuo que acompanha o ser humano do nascimento até a morte. E pedagogos têm afirmado que esse processo de conhecimento é uma troca contínua. Eles nos ensinam à medida que nós também ensinamos. É uma troca que nós fazemos. Eles nos sensibilizam, eles nos indicam o caminho que devemos percorrer. E o modelo de Jesus, na minha opinião, ele nunca foi tão oportuno como esse momento que a gente está vivendo. Porque o modelo de educação de Jesus, ele propõe uma mudança de dentro para fora. Como assim uma mudança de dentro para fora? Percebam comigo, o objetivo de Jesus não era reformar uma religião como muitos pensam. O objetivo de Jesus não era um projeto ambicioso, uma caravana para levar gente para um reino estratosférico e morar num ambiente, num lugar que a gente não conseguiria ver ainda. Não. O projeto de Jesus é mostrar às pessoas que elas podem sim ter dignidade humana. Era levar o ser humano a perceber a profunda transformação que a sua alma pode e deve experimentar. E talvez esse seja um desafio para nós, educadores. O objetivo de estabelecer no ser humano uma sociedade melhor e justa a partir das decisões que ele toma. Alguns dizem que a mudança vai vir com o processo político. Outros afirmam que a mudança vai vir com revolução A, B e C. Não, a mudança, historicamente comprovada, ela vem a partir do conhecimento. É a revolução que nós fazemos. Jesus, ele incomodava as pessoas com o que ele dizia. Ele trazia à tona aquilo que é mais importante das pessoas. E Jesus, ele mostrou que ele é um mestre, porque ele consegue articular visão de mundo, visão de si mesmo. E isso é um poder fantástico, quando você se compreende e compreende o universo que está à sua volta. Eu sei que existem vários desafios para a educação no nosso Brasil, no nosso estado e na nossa cidade. Eu sei que não é muito motivador o que a gente tem de recurso para trabalhar na educação. Mas eu queria deixar para você, educador, Jesus como modelo. E eu não preciso nem te dizer o desfecho do que ele fez com a sua educação. Ele mudou toda uma realidade. E olha que a educação era o centro da vida judaica. E Jesus, ele foi extremamente bem educado na cultura judaica. E ele está levando as pessoas a viverem aquilo que ele viveu. O que eu quero para mim, eu também quero para o outro. Eu quero te desafiar, quando você estiver triste, desanimado. Eu quero te desafiar quando você estiver olhando para a profissão, para o caminho que você já percorreu e aquele que você ainda tem a percorrer, e que o desânimo bater a tua porta. Eu quero te dizer, lembre de Jesus, de como ele se comprometeu com a sociedade, com as pessoas, de como ele se entregou por elas, e de como o seu ensino e a sua mensagem, transmitida de geração em geração, tem chegado até nós 2000 anos depois. E para quem acha que o modelo de educação de Jesus restringe ao universo religioso, igrejeiro, está muito enganado. Muita gente boa, capaz, inteligente, usa o modelo de Jesus como educação,
pedagogia de Jesus, a didática de Jesus. O Mahatma Gandhi, de uma religião completamente inversa e desse mundo e cultura nossa ocidental, ele chega a enaltecer a maneira como Jesus vem caminhando e percorrendo e mudando realidade e pessoas. Educador é um agente de mudança social. Educador forja caráter. Educador, professor, carrega em si a responsabilidade de um futuro que está não lá na frente, mas está bem próximo, diante de você, à sua frente. Portanto, não desanime, não fraqueje, que nesse momento em que se para pensar sobre o dia do professor, que na verdade são todos os dias, mas é um dia que se para pensar, seja um dia de reflexão para você também. Ânimo e força, que a graça do Senhor te anime em todo o tempo. Uma salva de palmas, professores que estão aqui. Eu quero convidar aqui a secretária de Educação, e é uma satisfação, uma alegria muito grande. A nossa comunidade de fé, ela está para servir a comunidade de Eunápolis. E a gente se sente honrado em poder partilhar de um momento tão especial com vocês. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Osiel. Nossa amiga e parceira, professora Meire, Impacto Radical, né? E a toda a igreja. Também quero saudar os nossos educadores, professores. E que tão bela aula nós tivemos aqui, né? Uma aula de fé, mas uma aula de conhecimento para nós. Que precisamos trilhar estes caminhos, principalmente nos momentos atuais em que a educação atravessa o país, o estado, o município, né? Com as dificuldades que a Meirinha falou, que o pastor falou. Mas que eu também creio que se nós tivermos o amor que Jesus teve, a paciência, a fé e a esperança, de sermos perfume de Cristo na vida das crianças e tantas crianças, com suas histórias particulares, com histórias de sofrimento, com história de compreensões familiares, com história de lares desfeitos, com histórias de vida de rua, e que é por isso que neste novo caminhar da educação, onde eu, mais uma vez, estou secretária, mas professora do ventre da mãe ainda, com muito orgulho, é que eu digo a vocês que precisamos realmente não deixar o desânimo, não deixar a tristeza, mas deixar que o amor invada a nossa alma e levar para aquela criança que todos os dias está em nossa frente. E quantas crianças já passaram, né? E nesta marca de Jesus, eu me lembro aqui de um pensador que dizia, quando ele refletia: o que estamos fazendo com as vidas que passam pela nossa vida? Será que nós estamos deixando a marca do amor? Será que nós estamos deixando a marca da esperança nesse futuro que a gente cuida hoje? Então, bela reflexão, pastor. Saio daqui mais uma vez aprendendo com o Senhor e aprendendo com o Mestre. E dizendo que nessa nova etapa, nós estamos aí há 1 ano e meses, né? Mas nós resolvemos trabalhar com a solidariedade. E é por isso que no 7 de setembro nós tivemos o prazer de termos diversas pessoas agregando a nós, educadores, nas suas diversas crenças, mas num pensamento conjunto, de que é pela solidariedade, é pelo amor ao próximo, é por se ver no outro, que nós podemos mudar a realidade que está aí hoje, que entristece,
mas que não podemos deixar que realmente essa tristeza fique conosco. Que olhemos Jesus como esse perfume que inebria a alma daquele que tem fé e que nada faz com que a gente volte as costas para uma missão que Deus nos deu, que é de ser educador. Agradeço aos colegas, agradeço a toda a igreja, em nome do pastor Osiel. Agradeço também aos nossos trabalhadores outros da educação, que aqui estão presentes também, dizendo que o nosso caminhar precisa ser e deve ser o caminhar de Jesus, o caminhar do amor. Boa noite, muito obrigada.